paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já estamos na parte final, estas são as últimas instruções para a igreja e depois virá apenas os pedidos e saudações finais. Então, Paulo, neste pedaço aqui do verso 12 até o 24 do capítulo 5, ele fala sobre as atitudes para com os líderes, os irmãos e a comunidade. No primeiro momento, Paulo está pedindo respeito para com os que trabalham na igreja. Nós vemos que estes que trabalham na igreja, nós podemos identificar alguns deles. Paulo, em Atos 14, 23, nomeia os que se chamam de presbíteros nas igrejas da Galácia. Quem são os presbíteros? Eles são mencionados apenas nos escritos de Paulo. Fora das cartas de Paulo, nós não vemos essa expressão presbíteros. Também nas epístolas nós temos os bispos e os pastores, né? Então, Paulo ele fala nas epístolas pastorais dos bispos, dos pastores, dos presbíteros. A maioria dos estudiosos acha que quando foi escrito Tessalonicenses, ainda não havia uma forma estabelecida de organização das igrejas. Isso veio um pouquinho depois e por isso a posição dos presbíteros e dos bispos, ela a partir de um determinado momento, ela vai ocupando uma posição cada vez mais especial. Então, Paulo, possivelmente nessas cartas, está falando dos presbíteros, dos anciãos, mais como em termos de função, não como em termos de posição administrativa. Então, de qualquer forma, ele pede respeito para aqueles que são presbíteros, que trabalham na igreja. O verbo aqui, nesta parte, são três. Ele fala os que trabalham, os que presidem no Senhor e o que vos admoestam. Então, trabalhar era o serviço pesado, a expressão de amor que aquelas pessoas tinham para com os irmãos na igreja. E trabalhar é o serviço do ministério cristão, principalmente aqueles que eram feitos por obreiros itinerantes, como ele, Paulo, que ia de igreja em igreja. Mas também era usado, o verbo trabalhar, também era usado para aqueles serviços que eram feitos dentro da igreja, pelos membros da igreja. Então, Paulo considerava essas pessoas como auxiliares, como coparticipantes do seu próprio trabalho. Ele fala também em presidir no Senhor. O que era presidir? Presidir está se referindo aqui a um exercício de autoridade, na direção, na demonstração de solicitude, de cuidado, de zelo para com os irmãos. Portanto, são aqueles que têm uma tarefa, a de cuidar da igreja, de supervisionar a igreja e que tem uma certa jurisdição. O que é jurisdição? Eles podiam fazer um tipo de um julgamento sobre as atividades dos seus membros. Por fim, ele fala de admoestar. O que Paulo
quer falar quando ele diz admoestar? Ele está falando na mesma direção de advertência, de cuidado, de orientação para aqueles que estão se desviando ou que estão em perigo de se desviar. Aqueles que admoestam têm autoridade para fazer. Então, Paulo achava que não é qualquer pessoa, era aquele que tinha autoridade para admoestar. Ele fala em reconhecer. Reconhecer é conhecer o valor, é dar valor a uma pessoa, é demonstrar àquela pessoa o respeito que ela merece. Portanto, estes que estão trabalhando, presidindo, admoestando, eles merecem um devido respeito, um devido valor por conta do trabalho que eles exercem dentro da igreja. Bom, ele fala em estimar. Estimar, ele vem no encontro do verbo amar, de ter consideração, de ter respeito e honra para com determinadas pessoas. Não é uma coisa de má vontade, não é uma coisa meio velada. Não, não é parcial. A honra é dada àquelas pessoas por conta de uma qualidade ou uma posição. Mas no caso da igreja, não é por conta de dom natural ou posição social, mas com base na tarefa espiritual para a qual aquele líder estava sendo chamado. Portanto, o líder deve ser um servo, e este servo não busca a glória para si mesmo. Ele aceita as advertências, as admoestações, ele obedece, porque tudo o que está sendo dito para ele não vem de um líder simplesmente da vontade desse líder. Não, ele vem do Senhor. Portanto, são orientações vindas de Deus e, portanto, precisam ser observadas. Tá? Também não vem de medo, não é involuntária, mas ela é nascida do amor, da gratidão pelo serviço e por tudo aquilo que de bom está acontecendo com ela. Então, Paulo está falando especificamente aos líderes que a gente falou agora há pouco, né? Aos presbíteros, aos bispos, aos anciãos, né? Todos aqueles que estão fazendo alguma obra dentro da igreja. Né? E ele está falando como eles devem agir, como eles devem tratar as pessoas de dentro da igreja, porque essas pessoas são responsabilidade delas e, portanto, vai ser prestado contas para o Senhor do que acontece com elas. A igreja toda estava envolvida num cuidado mútuo. Então, não só os líderes tinham que cuidar das pessoas, como as pessoas cuidarem dos líderes e cuidarem uns dos outros. Ele fala então de paz, de estimar e paz. Esta paz nós vamos encontrar em Gálatas 5:22. Paulo nos explica que a paz é considerada aqui como um fruto do Espírito. Então, não é só evitar contendas, não é só conflitos, mas paz que se reflete na palavra shalom é uma perfeição, é um completamento, é uma completude, ou seja, é tudo que de bom, é todo o bem-estar que alguém poderia querer e poderia obter do Senhor. Os grupos especiais para os quais Paulo se dirige agora são os insumissos, os desanimados e os fracos. Os insumissos, ele usa a palavra atactos, que quer dizer desordeiro, insumisso
ou irresponsável, ou ainda desocupado, ou também preguiçoso. É todo aquele que não mantém uma posição apropriada. Quer esteja na vida, quer esteja no exército, quer esteja num trabalho. O tipo específico de desordem que Paulo está falando aqui é uma recusa de trabalhar. A gente já andou falando mais ou menos sobre isso e Paulo ele volta a este assunto. Aquelas pessoas que se recusam a trabalhar, que se recusam a conformar-se com um estilo de vida que era normal, né, para as pessoas. Né? Os desanimados são abatidos, ou preocupados, ou tristes. São aqueles que não tinham forças para enfrentar a perseguição. Aqueles que estavam entristecidos ou preocupados com a morte dos seus parentes ou dos amigos, como nós vimos nos vídeos anteriores. É óbvio que qual seria a forma mais natural para ajudar estas pessoas? É o encorajamento, as palavras que Paulo estava pregando. Né? Os fracos são aqueles que ou estavam fisicamente enfermos, mas também podem ser aqueles que estavam fracos na fé, uma fraqueza moral, ou aqueles que estavam enfrentando uma tentação à impureza sexual. Portanto, é uma fraqueza humana, a tentação, a pecaminosidade. Né? Então, para estes, Paulo tinha uma palavra de encorajamento. Né? Eles estavam fracos na fé, eles não tinham coragem, não tinham entendimento espiritual. Então o que precisava para essas pessoas era apoio, era amparo, era fortalecimento, era auxiliar, dar apoio para que eles ficassem de pé novamente, para que aqueles que pudessem ficassem ao lado dos fracos, ajudando-os a carregar os seus fardos. Então, estas eram as instruções para os insumissos, os desanimados e os fracos. Paulo fala em ser longânimo para com todos. Né? Ser longânimo é ter paciência. É uma paciência que tolera as pessoas, o jeito das pessoas, ou o mau jeito das pessoas, né? Quem está tentando ajudar ou quem está em oposição à ajuda. Então, ser longânimo é demonstrar, então, um cuidado, demonstrar, então, uma paciência especial. Né? Deveria se demonstrar reserva ao tratar as pessoas que merecem castigo. E ser longânimo é uma qualidade do próprio Deus. Deus é longânimo. A palavra diz que ele é tardio em se irar. Portanto, isto é uma virtude cristã de estarmos usando o Senhor como modelo e fazermos como ele, sermos longânimos, tardios em nos irar e reverter ou então revidar alguma ofensa das pessoas. Né? É claro que existem pessoas que não querem ser ajudadas, elas resistem à ajuda, demonstram falta de gratidão ou que, vez após vez, caem de novo nas mesmas situações pecaminosas, atitudes das quais elas acabaram de ser libertadas, lá vai ela de novo. Então, ele está dizendo de sermos pacientes no auxílio destas pessoas. E ele fala em não retribuir mal por mal. Ora, aqui Paulo está dizendo que todo mundo tem
uma missão, vamos dizer assim, uma responsabilidade melhor, de não responder errado por uma conduta que algum membro faça. Então, se um dos membros age de forma errada, nós não podemos agir também em retribuição, né, a uma ofensa injusta. Paulo, ele nos lembra de que no Antigo Testamento existia uma lei chamada Lei de Talião. Talvez você não lembre com esse nome, Lei de Talião, mas com certeza você lembra do ditado olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, né? A Lei de Talião é esse olho por olho. Na verdade, isso é o que o Antigo Testamento dizia, mas o Novo Testamento, Jesus veio trazer um mandamento positivo, no sentido de que você não só deve deixar de retribuir o mal com o mal, ou seja, retribuir uma injustiça, como você também deve, muito pelo contrário, né, agir positivamente, fazendo o bem, mesmo quando alguém pratica uma injustiça. Então, este seguir o bem era uma mensagem que veio deixar mais profunda a mensagem lá do Antigo Testamento. Portanto, quem sofre uma injustiça deve responder com a prática do bem. Então, é muito além da ética que os gregos ou os judeus faziam, ou os romanos, né, faziam naquela época. É bem o contrário. Esta é uma moralidade cristã de não retalhar da mesma maneira com o que foi injustiçado. Então, é fazer o bem mesmo quando você está sendo injustiçado. Esta é a chamada regra de ouro. A regra de ouro, ela tem duas formas. Uma forma negativa e uma forma positiva. A forma negativa diz assim: não faça aos outros o que você não quer que façam para você. Então não faça com eles, ou não faça contra eles, aquilo que você não quer que façam contigo. Mas Jesus veio trazer uma maneira diferente de olhar a mesma regra, que a regra de ouro, agora pela forma positiva. O que Jesus dizia? É que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam para nós, independentemente se as outras pessoas fazem ou não a sua parte. Então, se você quer ser bem tratado, trate os outros bem. Ah, mas os outros não me tratam bem. Tá, e daí? A regra diz: faça a tua parte. A tua parte, como ética cristã, é fazer para os outros o bem, independentemente de quem seja esta pessoa. Jesus usou inúmeros ensinamentos, né? Talvez o mais conhecido foi a parábola do bom samaritano, que encontrou ao lado do caminho, largado no caminho, alguém quase morrendo. E ele fez de tudo para salvar e para trazer a vida, para recuperar a saúde daquele que havia sido atacado. Ele termina aqui com mais exortações, né, para o crente. Então, ele está trazendo aqui 3 mandamentos: regozijar-se, orar e dar graça. Então, regozijar-se sempre. Regozijar-se quer dizer alegrar-se. Alegrar-se por quê? Porque você já está salvo. Porque Deus já fez por você mais do que
nós merecíamos. Mas ele ainda fará mais. Ele ainda fará no futuro, tá? Muito mais do que Jesus já fez, que foi a salvação. Muito mais no futuro. Essa esperança é que nos leva à alegria absoluta, que é o regozijar-se. Orar sem cessar também, viver em comunhão com Deus, que essa comunhão, esta oração é uma fonte de força para nós. Nós que enfrentamos dificuldades de todos os tipos, de qualquer tipo. E, por óbvio, não deixar de dar graça mediante louvor e comunhão com os outros. Então, isso tudo baseados na experiência da oração respondida e que se acha ali a expressão da gratidão. Esse dar graça em tudo, até mesmo nas adversidades, diz Paulo. Isto pode ter um propósito benéfico para nossas vidas, trazendo o que é de bom. Porque à medida que nós damos graça, nós atraímos mais benefícios para nossas vidas. Portanto, amados, é o que Deus requer daqueles que vivem uma vida em Cristo. O que Deus requer? O propósito, a intenção de Deus, a vontade de Deus é de que nós tenhamos uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante de alegria e de gratidão. E que nós vamos expressar isso através das nossas orações. Amém, amados? Bons estudos.